Aliás, a Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar a ação penal que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por insultar a deputada federal Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Lembra? Lá em dezembro de 2014, num discurso no plenário da Câmara, Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. O juiz que recebeu essa causa agora, essa ação, disse que, de acordo com a legislação penal, os crimes calúnia e injúria prescreveram. Como é que vocês enxergam, então, a justiça declarando que não dá para julgar Bolsonaro em mais essa questão? E, neste caso, foi agora a Justiça do Distrito Federal, Alan Gani. Pois é, né? Isso mostra como a justiça do país, ela é lenta e cheia de atalhos, né? O que aconteceu, né? Na hora que ele fez essa injúria contra a deputada, ele era deputado, ela deputada, o caso foi para o Supremo. Bolsonaro ganha a eleição, como o presidente da República, ele não pode, né, responder por ações cometidas antes do seu mandato, exatamente, é suspenso. Aí ele perde, né, a reeleição. O caso volta para a justiça comum, porque ele perde o foro privilegiado e prescreveu. Então, quer dizer, é uma questão aí de questões processuais. Como é que você enxerga a prescrição de mais esse caso, que inclusive foi bastante polêmico e foi usado ao longo dos anos contra Bolsonaro para repreendê-lo de várias formas, principalmente quando se falava em respeito à mulher, hein, Fábio Piperno? Primeiro que foi uma declaração sórdida. Agora eu vou concordar com isso que disse o Alan, porque, de fato, é a lei. A lei é assim, ele era presidente da República, então é como se o processo ficasse congelado. De qualquer forma, ele deixou de ser presidente da República no dia 1º de janeiro. Quer dizer, passaram-se desde então 6 meses e meio, e eu imagino que o processo estivesse pronto só para ser julgado. E nesses 6 meses e meio, a justiça não fez nada. Gustavo Segré. Primeiro, não podemos retirar a infelicidade de um comentário desse. Estamos falando de uma mulher, estamos falando de uma questão grave, como o estupro, e o problema de... Ou seja, não se questiona que Bolsonaro cometeu um erro lá atrás ao emitir essa frase, obviamente. Ele mesmo reconhece esse erro. Absolutamente. Não tem como justificar uma fala dessa. Não importa a pessoa, não importa para quem foi proferida e não importa em que circunstâncias. Está errado. Mas mostra essa lentidão da justiça em função de que isso foi um caso de uma injúria, um agravio, enfim. Mas tem muitos outros casos em que acontece a mesma coisa com delitos que são muito mais graves. Então, me parece que é uma boa oportunidade como para repensar essa celeridade seletiva da justiça em alguns casos e a lentidão seletiva da justiça em outros. Você acha que foi uma lentidão seletiva neste caso, Alan Gani? Olha, eu não acho que foi uma lentidão seletiva. Eu vejo, na verdade, que a justiça ela é extremamente lenta no Brasil, com uma única exceção. Dependendo das autoridades, principalmente ministros do Supremo, se você aí mexe com esse pessoal, aí a justiça é rápida até demais e muitas vezes atropela o rito processual constitucional. Você enxerga esse mesma relação que o Gani está fazendo, hein, Fábio Piperno? Eu conheço o caso assim para os dois lados, ações que se arrastaram aí por mais de 20 anos. E eu me lembro, por exemplo, que o então ex-presidente Lula foi condenado pelo Sérgio Moro em julho e em segunda instância, lá no quarto tribunal, já em janeiro. E foi solto. Em 6 meses se resolveu isso tudo. E foi solto. E foi solto e virou presidente. O povo votou nele, né? Quanta filigrana jurídica, né? Porque a essência não foi anulada. Foi uma formalidade, né? Honestamente, que todos os brasileiros tivessem o privilégio de ter os seus julgamentos tão rápidos como foram esse do Lula. De primeira para segunda instância, apenas 6 meses. Gustavo Segré. Se depois for anulado, não tem nenhum sentido a celeridade ou a lentidão. Claro que tem que ter. Pode ser rápido, lento, depois cancela, muda o CEP, sei lá, anulamos tudo. E aí vem a outra questão. Não foi anulada a possibilidade de rever esse processo. Só que o Ministério Público indicou, em função do tempo que vai levar a fazer o processo de novo, não tem sentido, já vai prescrever. Então, desconsiderou a possibilidade de começar porque tudo. Não foi anulado o sítio em Atibaia, o apartamento no Guarujá. Só uma coisa em relação ao que disse o Segré. É correto o que disse o Segré em relação à mudança para Brasília, mas não em relação à suspeição do juiz.
Não, mas a suspensão do juiz, por exemplo, foi do triplex. E todo o que foi feito pelo Moro foi cancelado. Isso, a pergunta é, e as definições do ministro Barroso em termos do governo de Bolsonaro? Baseado naquelas conversas grampeadas ilegais, entendeu? Não poderia ter influenciado, porque não tinha nada demais. A capivara do ex-juiz é cada vez maior. Né? Aliás, numa força-tarefa como a Lava Jato, Piperno, era natural, né, que o Ministério Público, o juiz, porque isso acontece no meio jurídico, eles conversam ali, não tinha nada demais. Ou seja, vale então a lei. Não tinha nada demais ali que operaram junto com o Luiz. Uma observação que tem a ver com o assunto. Justiça arquiva ação de calúnia contra o Bolsonaro. Sim. E o comitê, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em 4 anos, desde 2014 até 2018, nada fez também. Exatamente. Porque poderia ter se manifestado. Tudo ficou parado desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo depois das eleições de 2018. Então, aquilo que estava no Supremo Tribunal Federal, como o Alan Gani mencionou, logo depois que ele saiu, voltou para a Justiça Comum, neste caso a Justiça do Distrito Federal, que entendeu, olha, não dá mais tempo de julgar este caso. Isso que você falou é grave. Sim, então, claro. Porque antes do Bolsonaro Nos dois ser eleger casos, presidente... Eram 4 anos. Agora, o Piper, quer ver a rapidez da Justiça? 8 de janeiro, condutas não foram individualizadas, tinham pessoas ali que nem invadiram ou que estavam próximas, que não vandalizaram, e foi todo mundo de lote sem condutas individualizadas. Os advogados com dificuldade de acessar os autos, aí a justiça é extremamente eficiente. Fala, Piperno. Comprou um pacote turístico para ir passear em Brasília naquele... Aliás, o guia turístico, G. Dias. Um comentário. Se esse processo, desde 2014 que foi feita essa fala infeliz do então deputado Bolsonaro, estava no Supremo Tribunal Federal, o Supremo também demorou 4 anos para se expedir, porque poderia ter feito essa questão até o Bolsonaro ser candidato e eleito presidente. Sim, todo o trâmite demorou bastante para que se chegasse a essa situação que nós estamos acompanhando agora.